Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor, clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor, questão de número 7 da prova do Enseja. E questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então vamos lá, vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então vamos lá, meu filho, olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza, tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico, é porque, opa, é porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico, beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, meu filho, calma. Então vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem formal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, ó, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente, eu ouvi. Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês. Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês e está perguntando aqui, você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó. Compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então, tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada, ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele tá meio assim, tipo, o cara tá dizendo uma coisa e ele não entende, e ele pode até entender, mas tá muito denso. Olha aí, ó. Tá muito denso. Cadê onde tá? Olha aí, ó. Tá muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal,
em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico aqui, a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue, quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele está meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí está dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra, quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Tá muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem formal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B. Critica a qualidade do ensino, também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitudes de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Está tudo denso, sabe? Ele está muito... Assim, realmente ele está com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor Gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho. Então, já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver. Vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto?
essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário, a gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos, a gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Observe aí no texto que ela repete várias vezes essa expressão. A gente se acostuma. A gente se acostuma. Essa dava para matar, né? Ó. Matar a questão. Ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto. Ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo... Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que a gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então,
Essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo, olha só, ele está falando assim, ó, eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa. Né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens, beleza? Questão de interpretação de texto. Inclusive, a nossa apostila de interpretação já está totalmente atualizada para o próximo Enseja, que você pode acessar aqui, ó, clicando no link na descrição. Beleza? Tamo junto, vamos lá. O examinador do Enseja deu um texto aqui, ó. Você percebe? Esse texto é pequeno. E fez uma pergunta aqui, ó. Vamos ver o que ele quer dizer aqui, ó. O uso de determinadas formas linguísticas tem sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos reais para essa discriminação. No texto, o autor assume essa postura quer dizer, ele já está dizendo que algumas formas linguísticas, a linguagem em si, né, algumas maneiras de se falar, tem sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos, beleza? Para essa discriminação. Ele já está dizendo para a gente, né? Então, vamos ver no texto onde que isso está. Onde que está essa postura do autor em rejeitar algumas formas de linguagem, beleza? Então vamos lá. Palavras que ferem, palavras que salvam. Posso ajudar? Eu posso ajudar, olha uma expressão aqui. Eis duas palavrinhas que nos soam mais que familiares. Entra-se numa loja e lá vem. Posso ajudar? Ainda se fossem outras as palavrinhas, posso servi-lo? Precisa de alguma informação? Não. O escolhido é posso ajudar. Traduzido direto do jargão dos atendentes americanos. Quer dizer, essa expressão posso ajudar vem lá dos Estados Unidos. A má tradução das expressões comerciais americanas já cometeu uma devastação no idioma, ao propagar o doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Quer dizer, olha só como ele está... A questão aqui que ele pergunta de rejeitar determinadas formas linguísticas, ele está falando bem aqui no finalzinho, ó. É em decorrência do quê? Da má tradução das expressões comerciais, ó. Vem propagando o quê? O doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Segundo o autor, que do telemarketing contaminou outros setores da linguagem. Caramba, olha só que engraçado, né? Mas vamos lá. Então, no texto,
O autor assume essa postura dessas formas linguísticas, né, de ter sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos de discriminação. O autor assume essa postura a indicar as frases típicas de telemarketing para os ambientes familiares. Não, pessoal. De um jeito nenhum. Ambiente familiar, não. Nós estamos falando aqui, ó, de uma loja. Isso aqui é utilizado em loja, né? Posso ajudar? Então, essa de cara já não é, né? Pela fé. Letra B. Propor o uso de jargões e de expressões traduzidas em lojas comerciais. Pelo contrário, ele não propõe. Ele abomina. Ele diz que isso aqui, ó, é uma devastação. A má tradução é uma devastação no idioma, meu filho. Então, ele não propõe que se utilize isso. É o contrário. É uma crítica. Então, não é letra B. Letra C. Identificar problemas correntes na linguagem utilizada pelos americanos também não tem nada a ver. Ele só fala que vem de lá, dos americanos. Mas não tem a ver. Ele está falando aqui, ó, do nosso português. Tá? Não é do inglês em si. Está falando da tradução que é feita no português. Que nós vimos aqui, ó. Ó, a má tradução, tá vendo aqui, ó? Tá tudo no texto. E a letra D, caracterizar certas expressões como maléficas e destruidoras da língua. Exatamente, meu filho. Ele está dizendo que esse tipo de tradução essas expressões acabam por ser maléficas e destruidoras da língua. Olha só. Porque a má tradução das expressões americanas comete uma devastação no idioma ao propagar o doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Então, o gabarito é a letra D. Letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, ó, observe que essa questão exigiu um pouco mais de atenção de você, mas você é inscrito aqui no canal, você vai tirar de letra, beleza? Aguardo você no próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Vamos comentar agora a questão de número 9 de linguagens, beleza, filho? Então, de antemão, já peço aí para você se inscrever no canal, clicar no botão vermelho aí, dê essa força pro professor, comenta o vídeo, tá? Encontro você também aqui na descrição, tem minhas redes sociais, o Telegram, onde você pode conversar comigo diretamente e com outras pessoas de todo o Brasil, beleza? Então, professor, vamos lá, já me inscrevi no canal, acompanho o senhor aí semanalmente no YouTube, no canal. Então, Enseja, você vai ser aprovado, meu filho. Nós vamos comentar aqui as questões, você vai ser aprovado, tá? E nós vamos comemorar juntos essa sua aprovação. Então, vamos lá. A questão de número 9 é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por quê? É uma questão que ela não vem com texto, com palavras, né? Ela vem com uma ilustração. Você está vendo? Isso aqui é uma ilustração. Ilustração, professor. Isso. Ilustração. Isso. Ilustração. Isso aí. Aqui é o tracinho que separa de uma linha para outra. É uma ilustração, ó, é um desenho, é uma imagem, não é um texto, como você já está acostumado a ver. Então, o que nós percebemos aqui? Antes de ler a questão em si, na verdade, vamos lá, vamos ler, né, meu filho, para você observar. Olha o que o examinador do Enseja quer. Ó, ele coloca aí, ó, essa aquarela, que é a nossa ilustração, né? Essa aquarela, ele quer dizer o quê? Que é a nossa imagem, a nossa ilustração. Essa imagem representa um coral em apresentação e ilustra com humor. Opa, com humor. Quer dizer, ele já está dizendo para a gente que é uma ilustração que é engraçada. É uma ilustração que denota, que mostra um certo humor. Então, vamos analisar, meu filho, aqui a ilustração. Ó, nós temos um maestro aqui, ó. Você está vendo ele aqui, ó? Tem um maestro aqui. Só não estou enxergando o maestro. Mude de cor, professor. Vou mudar aqui. Colocar aqui um amarelinho. Ó, nós temos um maestro. Tá vendo aí, ó? Tem um maestro aqui. Tem pessoas cantando. Ó, olha as pessoas com boca aberta para cantar.
E de repente o maestro olha aqui, ó, e cai. Cai o que tá a boca, né? Praticamente cai a boca da pessoa, né? Então, de algum daqui, ó, desse aqui, ó, caiu, ó. Ele tava cantando tão mal que caiu. Então, esse é o humor, né? Que não conseguiu acompanhar todo mundo que caiu. O maestro olha, fica impressionado, ele fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha orquestra que caiu, né? Então vamos lá, o que o examinador do Enseja quer? Essa aquarela, essa imagem representa um coral em apresentação, ilustra como a dissonância vocal. Opa, professor, o que significa dissonância? Dissonância é a mesma coisa que divergência, beleza? Divergência vocal. Opa, vamos ver as outras. Letra B, rigidez na postura corporal. Nada a ver, né, meu filho? Nada a ver com nada consta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com rigidez de... Não, caiu a boca de um deles aqui, né? Essa é a graça da imagem. Habilidade técnica do maestro? Também não, meu filho. Porque o maestro ficou surpreso, ele não conseguiu deixar com que todos cantassem iguais, né? De uma maneira uniforme, como é numa orquestra. Você percebeu aí? Aí caiu. Uniformidade no canto também não, meu filho, não tá uniforme. Se tivesse uniforme, não teria caído a boca de um deles aqui, ó, percebe? Não teria, então não há uniformidade nenhuma nessa imagem. Então o que a gente percebe? Que há uma divergência de voz, uma dissonância vocal. Olha aí, uma dissonância vocal, uma diferença de voz. Por que há uma diferença de voz? Diferença. Por que há uma diferença de voz, meu filho? Isso aqui é um D, tá? Professor, a sua letra não melhora, professor. Sempre essa letra feia. Calma, meu filho. Eu sei. Mas é uma diferença de voz. Beleza? Então, ó, a gente percebe, ó. Realmente cai uma fala aqui, uma boca de um deles. É por isso que há diferença de voz. Portanto, meu filho, o que você leva para o seu coração? Que o gabarito é a letra A. A de amor, A de amor. Esse aqui é o gabarito, meu filho. Viu como é fácil? Então, já dei essa força pro professor. Se inscreve no canal e nós nos vemos na próxima questão do Enseja de Linguagens. Vamos lá. Fala pessoal, professor Milton aqui para mais uma questão de linguagens do Enseja. Já peço aí para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dê essa força para o professor. E aqui na descrição, a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Você pode dar uma olhadinha nela clicando no link que também está aqui na descrição. Beleza, filho? Então vamos lá, professor. Vamos falar da questão de interpretação de texto, né? Nesse caso, temos uma imagem junto com o texto. Falando aí, você já percebeu sobre o tráfico de pessoas, a escravidão moderna. Você pode não ouvir falar, mas o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas. A atividade chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Caramba, olha essa informação que ele está dando para a gente a respeito do tráfico de pessoas. Movimenta, além de ser uma atividade criminosa, dá muito lucro, porque movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano. Então vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Em 2012, ocorreu o segundo simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, cujo cartaz tem um propósito. Então, qual é o propósito do cartaz? Qual é o cartaz, professor? Esse aqui que nós acabamos de ler a respeito do tráfico de pessoas. Letra A, denunciar o turismo sexual mundial. Pessoal, você percebeu alguma denúncia aqui nesse cartaz do segundo simpósio? Não.
nós não percebemos nenhuma denúncia, não. Na verdade, nós vemos aqui que ele está informando, né, sobre a nova escravidão moderna, falando sobre o tráfico de pessoas, beleza? Então, de cara não é a letra A, porque não tem nenhuma denúncia aqui. Ah, professor, beleza. Letra B, exigir a prisão de criminosos envolvidos. Pessoal, além de não ter denúncia, nesse cartaz aqui, ele não exige nada. Você consegue ver ou visualizar alguma exigência nesse cartaz? Não tem exigência de nada em relação a criminosos, a prisão de criminosos, não tem. Então, não existe essa daqui. Essa daqui também está errada. Beleza? Está errado. Divulgar, letra C. Divulgar propostas para ajudar as vítimas. Você viu alguma coisa que é alguma proposta para ajudar alguém? Não, filho. Ele só fala que o tráfico de pessoas é uma atividade criminosa, lucrativa, chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano, mas ele não divulga proposta nenhuma. Então, também não é essa. Opa, sobrou a letra D. Conscientizar as pessoas sobre um problema social. Exatamente, filho. Aqui, o examinador do Enseja quer mostrar para a sociedade a questão do tráfico de pessoas, que é uma atividade criminosa, que é uma atividade lucrativa, que movimenta bilhões de dólares por ano. Quer dizer, ele quer mostrar o segundo simpósio internacional, por meio deste cartaz que a gente acabou de visualizar, ele quer conscientizar as pessoas sobre esse problema social. E qual é, professor, esse problema social? O tráfico de pessoas. Pegou aí? Então, você tem que ficar atento, filho, que interpretação de textos, nós estamos vendo aí nas questões de linguagens para o Enseja. Interpretação de texto, às vezes, não é só texto, não é só composto de palavras, ele também tem imagens, tem uma charge, tem uma foto de alguma coisa. Então não ache que interpretação de texto é só leitura, beleza? Isso nós estamos treinando aqui para a prova do Enseja, isso você já sabe. Beleza, pessoal? Então, aguardo você na nossa próxima questão e valeu!